Campina, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o impacto que o coronavírus vai trazer financeiramente para o Vasco. Acompanha o vídeo aí que você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer. Meus amigos, infelizmente essa pandemia está se espalhando pelo mundo e vai trazer problemas financeiros graves para o mundo inteiro, incluindo os clubes de futebol e com certeza o nosso Vasco da Gama. Já começou, na verdade, ontem o nosso patrocinador, o Azeite Royal, já tirou o patrocínio do Vasco e dos outros 3 clubes aqui do Rio de Janeiro e mais o patrocínio que tinha com o Maracanã. Então já é uma medida ruim financeiramente, mas essa é apenas a primeira, é apenas, vou dizer, a mais leve que vai acontecer daqui para frente. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, enquanto eu vou falando, enquanto eu vou explicando o que pode acontecer e o que vai acontecer, você vai se inscrevendo aí e vai deixando o seu comentário sobre o que você acha sobre esse vídeo, beleza? Vamos lá. Eu separei aqui alguns itens e vamos começar falando sobre o sócio-torcedor. O Vasco já tinha um medo do sócio-torcedor não renovar, agora em abril, maio, junho, não renovar sobre aquela adesão em massa que nós fizemos. Já havia esse medo devido ao momento do time e tudo mais. Então o medo hoje é infinitamente maior. Porque além desses problemas que eu já falei, tem o problema do Vasco não estar jogando e não ter nem previsão de quando volta. Então a torcida, a diretoria vascaína já está tentando arrumar um jeito disso não acontecer. O que eles estão pretendendo fazer? Você que é sócio, isso ainda está em estudo. Eles estão pensando em esticar o mês, em vez de ser 6 meses, botar para 7, para você ter mais um tempo e daqui quando acabar, em vez de acabar em 6 meses, acabar em 7, você renovar ou te dar um desconto na próxima, te dar desconto em ingressos com esse valor. Ainda estão em estudo ainda, mas eles vão, com certeza vão divulgar isso e para poder segurar o sócio torcedor. Porque com essa evasão em massa da torcida, do sócio torcedor, isso vai quebrar também financeiramente o Vasco. Então é muito importante, você que pode renovar, renove, porque essa pandemia vai passar e o Vasco vai continuar. E alguns grupos políticos do Vasco, se reuniram para poder fazer algumas medidas emergenciais. Eles sugeriram algumas coisas que isso com certeza vai ser levado ao governo federal, como adiamento da dívida da União, o clube que fica devendo, você sabe que o clube que fica devendo um jogador 3 meses, o jogador pode pedir a rescisão de contrato. Eles estão querendo momentaneamente suspender isso, entre outras medidas. Você está lendo aí enquanto eu estou falando, você vai lendo, são algumas medidas que a diretoria vai tentar, junto com os outros clubes também, logicamente, e levar ao governo federal suspensão de água, luz, esse pagamento durante esse tempo, para o clube poder sobreviver. Ontem teve uma entrevista do presidente do Bahia no Sport TV, e foi uma entrevista totalmente desanimadora e assustadora. Ele, perguntado, ele disse que os clubes do Brasil hoje conseguem sobreviver até 3 meses sem jogos. Até 3 meses, 2 a 3 meses. Se tudo der certo. O que é tudo der certo? Se não tiver evasão de sócio-torcedor, se os patrocinadores continuarem com os seus patrocínios, se o Campeonato Brasileiro não mudar a fórmula, não diminuir,
como já estão pretendendo fazer isso. Se diminuir, diminui a cota da televisão. Se não houver a paralisação, a suspensão do Campeonato Brasileiro, aí quebra tudo, porque é o dinheiro da televisão que segura muitos clubes, inclusive o Vasco. Se isso acontecer, o Vasco quebra, e muitos clubes do Brasil, quase todos quebram. Então, a situação está braba, não está nada fácil. Essa pandemia não tem previsão de acabar. Tem-se uma estimativa. Ontem eu vi uma entrevista do ministro da Saúde, ele dizendo que a pandemia, mais ou menos, isso ele falando sobre São Paulo, que já está mais avançado, a pandemia deve chegar ao seu ápice em junho, julho, aí começa a baixar em agosto, e em setembro é que começa a ficar bom, começa a ficar controlada em setembro. Nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses, 6. Isso eu estou falando do Vasco. Agora imagina nós brasileiros, que eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque eu vim aqui para falar do Vasco, mas é assustador para a gente. Eu cheguei até a ficar arrepiado, porque eu trabalho também por conta própria, não vivo de fazer vídeo, eu trabalho por conta própria, minha esposa trabalha por conta própria. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. É assustador e desanimador. Mas, vamos lá. O sindicato dos jogadores também vão se reunir segunda-feira com os clubes para tentar amenizar a dívida dos clubes. Eles estão querendo diminuir o salário dos jogadores em 50%, tanto na CLT quanto no direito de imagem, coisa que os jogadores já estão falando que não tem como. Principalmente na CLT, é difícil você reduzir o salário na CLT. Eu não entendo muito de lei, mas eu creio que isso seja impossível, você reduzir o salário na CLT. Pelo pouco que eu conheço, eu acho que isso é impossível, você reduzir. Mas eles vão tentar isso aí para poder amenizar desculpa, a crise que vai acontecer com os clubes. Então, galera, é isso aí. A gente está com esse problemão. Os clubes podem quebrar, sim. O Vasco já está todo quebrado, o Vasco já está todo capenga. Então não é muito animador isso. Creio que o Vasco não vai contratar nenhum jogador, e não deve contratar mesmo. Precisa contratar, lógico, mas não vai contratar, até porque não tem como contratar o jogador. Não tem dinheiro entrando de lugar nenhum, vai pagar os caras como? Não tem que contratar ninguém mesmo. Um técnico tem que ser contratado porque tem. Ou não também, vão esperar isso aí acabar ou chegar perto do fim para poder contratar. Porque também não adianta contratar agora, vai ficar com 6 meses de salário do cara, o cara não vai conseguir treinar porque não vai ter treinamento, porque está todo mundo em quarentena. Então a gente vai ter que esperar treinador, jogador, para ver o que vai acontecer daqui para frente, para ver se vai ter campeonato carioca, e creio que vai ter por causa de patrocinadores. Se eles vão misturar junto com o brasileiro ali, misturar as datas, ou diminuir o campeonato brasileiro.